Vamos lá, ô Josias, pegando até essa última fala aí do Romeu Zema, né? A inflação tá porque tá aí, porque o governo é um governo gastão, né? É interessante, assim, os últimos economistas que a gente ouviu aqui, né? A história do Brasil nessa relação, né? Com esse governo, com o governo como um todo, como um Estado, né? O Zema está querendo aí embarcar, e com objetivos políticos na sua análise, ou ele tem razão ao fazer essa acusação ao governo Lula? Não, estamos vivendo uma. Não é nem política, Fabiola, estamos vivendo uma fase de politicagem. E as pessoas que têm um pouco mais de. Um olhar mais refinado conseguem distinguir política de politicagem. Estamos vivendo uma fase de politicagem. O Romeu Zema fala em gastança, mas ele está atrelado ao bolsonarismo e esquece que o Bolsonaro arrombou os cofres públicos, trocando responsabilidade fiscal por populismo eleitoral, gastou o que tinha, o que não tinha para tentar se reeleger e não conseguiu se reeleger. Então, gastança é algo que, nos lábios de personagens bolsonaristas, é uma palavra que devia ser evitada, né? Mas estamos vivendo essa fase, como disse, de politicagem. Na primeira reunião ministerial de 2025, lá no mês de janeiro, o Lula disse: 2026 já começou. Então, a pretexto de animar a sua equipe, o presidente cutucou a oposição. E hoje o bolsonarismo está bastante assanhado, está o mito está a caminho da cadeia e os governadores, sobretudo os que têm pretensões eleitorais e até presidenciais, esses governadores estão muito assanhados. O Romeu Zema é um deles. O Zema não tem nem potencial para ser um cabeça de chapa, mas ele ambiciona uma posição de vice. O Tarcísio está fazendo o cálculo do tipo custo-benefício para ver se vale a pena abandonar a disputa à reeleição em São Paulo para tentar a sorte das urnas numa disputa nacional, numa disputa presidencial. Então, estamos vivendo esta fase. E o governo já identificou esse assanhamento dos governadores. O Fernando Haddad está ecoando a Gleisi Hoffmann. Muito curiosa essa estratégia, porque os dois estavam, ainda outro dia, até anteontem, estavam se estapeando, a Gleisi Hoffmann chamando de austericídio a política econômica do Fernando Haddad, e agora estão fazendo tabelinha. Dias atrás, a Gleisi mencionou todos os governadores que foram beneficiados com a renegociação das dívidas estaduais. Ela mencionou o Romeu Zema, de Minas Gerais, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Ronaldo Caiado, de Goiás. Todos esses governadores comandam estados endividados. E saiu, dias atrás, um relatório do Tesouro Nacional mostrando o custo dessa renegociação das dívidas estaduais. Em fevereiro, o governo federal pagou 1,3 bilhão de reais pela dívida desses 4 estados. 1,3 bilhão de reais. E a Gleisi dizia, bom, e hoje são esses governadores os que mais criticam o governo federal. Ninguém ouve desses governadores uma palavra de agradecimento ao Lula, nem agradecimento à população do Brasil inteiro, que está pagando no limite. Quem está pagando é a população do Brasil todo, inclusive dos estados não endividados. Agora, o Fernando Haddad inclui no rol desses governadores ingratos também o Tarcísio de Freitas, que, embora São Paulo não esteja endividado como os demais, o Haddad diz que, por não estar endividado, o Estado foi beneficiado com uma compensação. Então, ele diz que quem foi compensado também se beneficiou da renegociação das dívidas estaduais. Então, ele insinua, como fez a Gleisi dias atrás, a Gleisi até mais diretamente do que o Haddad, não foi nem uma insinuação, foi uma acusação mesmo, que esses estados estão se beneficiando da generosidade do governo federal, o que é um argumento também farsesco, porque a generosidade aí é feita com chapéu alheio, que é dinheiro do contribuinte, mas o argumento é de que o Lula facilitou a vida dos estados, promovendo essa renegociação das dívidas, e agora os governadores o atacam. Os governadores são ingratos. O Haddad apenas incluiu no rol dos ingratos
o Fernando Haddad, que não tinha sido mencionado pela Gleisi Hoffmann dias atrás. Mas isso é pura politicagem, Fabíola, como disse, e o Lula antecipou isso na primeira reunião ministerial. 2026 já começou. É preciso que esse debate ganhe um meio quilo de interesse público. Candidatos, não candidatos, gestores de máquinas federais e estaduais deviam colocar o interesse público acima de qualquer questiúncula eleitoral para ver o que é que o Brasil está precisando. E o Brasil não está precisando, nesse momento, Fabiola, o Brasil tem problemas demais para que nós sejamos brindados com essa guerra federativa, governadores fazendo insinuações, o governo federal acusando governadores de ingratidão. É hora de pensar no país, ver o que está faltando à sociedade e até para qualificar o debate, ainda que seja um debate eleitoral, para retirar esse debate do âmbito da politicagem e começar a fazer política com um P maiúsculo, é preciso qualificar esse debate, Fabiola.